Bezerra Hashem, Daf Het, tratado de Arachim. Olá pessoal, bem-vindos no Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Zayin Amud Bet, na quarta linha de baixo. Amar Avada Barava, disse Avada Barava. Ayub Be'adav Hamesh Slay. Então a gente viu no show passado o seguinte, que quando a pessoa se compromete a dar o Erer de alguém para o Bet HaMikdash, então ele se comprometeu a dar o Erer, esse valor simbólico que a Torá estipula, dependendo se é homem ou mulher, e depende da idade, a Torá estipula esses valores dos Arachim. A pessoa se comprometeu a dar um Erer para o Bet HaMikdash, disse a Mishnah, no mínimo o que ele tem que dar é um sela, uma moeda de prata. No máximo o que ele tem que dar são 50 selaim. O Erer mais caro é de 50 selaim. Digamos que um pobre se compromete a isso, mas ele não tem o suficiente. Ele tem uma moeda só, tem um sela só. Tu fala a Torá, a lei de Segiad, o pobre dá essa moeda e ele se isenta da obrigação. Isso que a Mishnah veio dizer, que no mínimo o que se dá é uma moeda. Nesse caso que o pobre só tem uma moeda. No máximo o que se dá são 50 moedas se a pessoa tem as 50. O que acontece se a pessoa tem, por exemplo, 5 moedas? Ele se comprometeu ao Erer de 50, mas ele tem só 5. Disseram o Chachamim, ele dá 5. Então, sobre isso fala Avada Barava. O sujeito, ele se comprometeu ao Erer, mas ele tem 5 moedas, mas é um caso específico. Ele tem só 5 moedas, 5 slaim, e ele disse que ele se compromete a dar o seu Erer, o seu valor simbólico para o Bet HaMikdash. E depois ele voltou a repetir que ele se compromete outra vez. Ele se compromete a dar o Erer dele outra vez para o Bet HaMikdash. Ele se comprometeu a 2 arachim, 2 vezes. Ele tem só 5 moedas. Então fala Avada Barava. Natan arba lashniya ve'echad lerishona yatsa edeshne. Então, a priori, ele deveria pagar primeiro o primeiro Erer. Ele se comprometeu a 2 arachim. Então ele se compromissou, está meshuabat ao primeiro Erer. Ele predomina. Quando ele se compromete ao primeiro Erer, ele fala que ele vai dar o seu Erer para o Bet HaMikdash, ele já está compromissado, é isso. Depois ele se compromete a dar outra vez o seu Erer. O que vem primeiro é o primeiro Erer. Mas ele foi para o Bet HaMikdash e pagou o segundo Erer primeiro. Ele deu 4 moedas, por exemplo, para o segundo Erer. Sobrou uma moeda só, ele só tinha 5. Ele deu a moeda que sobrou para pagar o primeiro Erer, ele saiu da obrigação dos 2. Outra vez, ele tem só 5 moedas, ele se comprometeu 2 vezes ao seu Erer. Então, ele foi para o Bet HaMikdash e pagou 4 moedas, por exemplo, para o segundo Erer, e depois ele pagou com a moeda que sobrou o primeiro Erer, as 2 dívidas foram pagas. Então explica, Maitama, Balchov meuchar shekadam vegavá, mas shegavá gavá. Primeiro de tudo, a questão é por que ele sai da obrigação. Ele se comprometeu primeiro ao primeiro Erer, ele foi e pagou o segundo. E valeu, a gente falou. Explica agora aqui sim. É como no caso que 2 credores emprestaram dinheiro ao mesmo devedor. O primeiro credor vem primeiro, porque o devedor se compromissou primeiro ao primeiro, depois ao segundo. Mesmo assim, se o segundo vem e cobra do devedor antes do primeiro, e o devedor pagou, o segundo pode ficar com esse dinheiro. Porque na prática o segundo também tinha direito de cobrar. O devedor também estava endividado ao segundo. Então aqui também, o sujeito se comprometeu ao Erer dele. Depois falou que ele se compromete outra vez ao Erer dele. São 2 promessas. Se ele vai e paga a segunda primeiro, valeu. Porque na prática também ele está obrigado ao segundo Erer. Então, isso é o primeiro de tudo. Beida de Yaiv Lashniya, Meshabed Larishonah. Beida de Yaiv Larishonah, tu leitle. Então, o sujeito foi e pagou 4 moedas para pagar o segundo Erer. Tudo bem. Ele não deve dar todas as 5 para pagar o segundo Erer, porque quando ele se comprometeu ao segundo Erer, ele já estava comprometido ao primeiro. Então ele não deve dar todo o dinheiro dele para pagar o segundo Erer. Quando ele deu 4 moedas, ele fez certo. Não devia dar tudo.
Então ele saiu da obrigação do segundo Erech e sobrou uma moeda só. Quando ele vai pagar o primeiro Erech, ele vai pagar com essa única moeda que sobrou. Então, revisando. Uma vez que na prática ele também está obrigado ao segundo Erech, quando ele paga, ele sai da obrigação. Mesmo que ele deveria pagar o primeiro Erech primeiro, porque ele se compromissou ao primeiro Erech primeiro. Se ele vai pagar o segundo, ele sai da obrigação. Ele não deve dar 5 moedas para pagar o segundo. Quando ele dá 4 moedas, ele fez certo nesse aspecto, que ele não deu tudo para pagar o segundo Erech. Então ele sai da obrigação do segundo Erech com as 4 moedas, sobrou uma moeda só, ele paga o primeiro Erech com essa única moeda que sobrou, ele saiu da obrigação. Ele deveria ter pago o primeiro Erech, mas se aconteceu que ele pagou o segundo, primeiro, valeu. Então fala Ravada Barava, Natan arba leshona, ve'achat lashniya, yede shniya yatsa, yede leshona lo yatsa. O que acontece se o sujeito foi e pagou o primeiro Erech primeiro, mas ele deu só 4 moedas. Ele diz, eu me comprometi a 2 arachim, eu tenho só 5 moedas, então ele deu 4 para pagar o primeiro Erech, depois deu 1 para pagar o segundo Erech. Fala o sábio, ele saiu da obrigação do segundo Erech, porque na prática ele pagou uma moeda, que é o mínimo que tem que ser pago, ele saiu da obrigação. Mas ele não saiu da obrigação do primeiro Erech. Por quê? Porque quando ele foi pagar o primeiro Erech, que predomina, veio primeiro, ele deveria ter dado todas as 5 moedas. Quando ele falou que ele vai dar o seu Erech para o Beit HaMikdash na primeira vez, e depois ele falou outra vez, quando ele vai pagar o primeiro Erech, ele deve pagar com as 5 moedas, porque o primeiro Erech deve predominar. Então, uma vez que ele tem 5 moedas para pagar, deve pagar com todas as 5 moedas. Então, se ele pagou 4 para pagar o primeiro Erech, ele não saiu da obrigação do primeiro. Quando ele pagou 1 para pagar o segundo Erech, ele saiu da obrigação do segundo. Então, explicando outra vez. Quando a pessoa diz que vai dar o seu Erech primeiro, depois diz outra vez que vai dar o seu Erech, são 2 compromissos. O primeiro compromisso vem antes, predomina. Se na prática ele foi e pagou o segundo Erech primeiro, valeu, porque na prática ele estava endividado também com o segundo Erech. Ele deve pagar o primeiro. Numa situação que ele foi e pagou o primeiro e pagou só com 4 moedas, ele não saiu da sua obrigação, porque a obrigação de pagar o primeiro é com as 5 moedas. Uma vez que o primeiro Erech predomina, vem antes, ele deve dar todas as 5 para pagar o primeiro Erech. Depois ele se vira para achar dinheiro para pagar o segundo. Então se ele vem e paga 4, ele não pagou o que ele tinha que ter pago para o primeiro Erech, não saiu da obrigação. Sobrou uma moeda, ele pagou o segundo Erech, valeu. Porque quando o segundo Erech se recaiu sobre ele, quando ele se comprometeu ao segundo Erech, ele não teve a obrigação de dar todas as 5 para o segundo Erech. Ele deveria ter dado todas as 5 para o primeiro e depois achado mais uma moeda para dar para o segundo. Quando ele deu uma moeda, valeu. Mas as 4 que ele deu para pagar o primeiro Erech, não valeu, porque ele tinha que ter dado tudo que ele tinha para a dívida que predomina. Agora Ravada Barava tem uma questão. היו בידו 5 סלעים, ואמר 2 ערכי עליי. בבת אחת, mal. O sujeito tem só 5 moedas de prata, e ele falou que ele se compromete 2 vezes a dar o seu Erech para o Beit HaMikdash. Ele não falou que ele se compromete uma vez, e se compromete outra vez. Ele de uma vez só, se comprometeu a dar 2 vezes. Como é que fica a lei? Quanto é que ele vai ter que dar? Kema levat achat nadar ki yadad etafsam, então uma possibilidade é, uma vez que ele se comprometeu a 2 arachim de uma vez só, as 2 obrigações se recaem ao mesmo tempo sobre ele, ele tem que dar 2,5 para um, 2,5 para o outro Erech, talvez é isso. Nesse caso, nenhum dos 2 arachim vai predominar, porque ele se comprometeu aos 2 ao mesmo tempo, então talvez é isso. O Dilma, kulu chazeleai, ve kulu chazeleai, ou talvez não. Ele se comprometeu a 2 arachim ao mesmo tempo. Então talvez ele tenha que dar 5 moedas que ele tem agora para pagar 1 Erech. Depois ele acha mais dinheiro para pagar o segundo Erech. Essa é a dúvida. Teiko a gente não responde. Ficamos na dúvida. Continua. En be'arachim pachot misela velo yeter michamishim. Falou a Mishnah, no princípio, como a gente já viu, quando a pessoa se compromete a dar o Erech de alguém
para o Betamidash, ele dá no mínimo uma moeda, se é só isso que ele tem. E no máximo que se dá são 50 moedas. Se ele se compromete a dar o valor simbólico, o valor tabelado de um homem adulto, ele dá 50 moedas, se ele tem isso. E depois a Mishnah volta a repetir a mesma coisa. A questão é por que Hatul Amali? Por que a Mishnah repete? A Mishnah no princípio já falou isso. Então explica, Kamash Malan, Pachod Misela Udeleika, Hayeter Al-Sela Ika, Hayeter Al-Hamishim Udeleika, Pachod Mi-Hamishim Ika, Estama Kerabanan. A Mishnah veio dizer isso no final para enfatizar a opinião de Chachamim que a gente está se tratando agora. A Mishnah veio contradizer a opinião de Rabi Meir. Então, não mencionamos nesse shiur a opinião de Rabi Meir. Vimos ontem essa opinião de Rabi Meir. Meir fala, se a pessoa se compromete ao Erech que vale 50, ou ele paga 50 se ele tem, se ele não tem 50, ele dá uma moeda só. A Mishnah veio trazer a opinião de Chachamim que discute com Rabi Meir. Fala Chachamim que não. Se ele tem algo intermediário entre uma moeda e 50, também ele dá quanto ele pode. Não é ou 50 ou uma. Se ele tem 5, ele dá 5, como a gente está falando até agora. Isso que a Mishnah veio dizer. A pessoa não dá menos do que uma moeda, nem dá mais do que 50. Mas se ele se compromete a 50 e ele tem 30, por exemplo, ele dá 30. Ele não dá menos do que uma moeda, ele pode dar mais do que uma moeda. Mesmo que é menos do que 50. Ele não dá mais do que 50, mas ele pode dar menos do que 50. Mesmo que é mais do que uma moeda. Não como o Rabi que diz ou é 50 ou é uma. A Mishnah veio trazer a opinião de Chachamim, que diz que a pessoa dá quanto ele pode. Se ele tem 35, digamos, ele vai dar isso. E assim por diante. Mas agora começamos uma nova Mishnah, um novo assunto. Então, de passagem que a primeira Mishnah do capítulo fala, isso que não é menos do que uma, não é mais do que 50, as próximas Mishnahot vão trazer uma linguagem parecida com assuntos diversos. Então, o assunto principal aqui vai ser do calendário da mulher. Então, precisamos introduzir o assunto. Uma mulher, quando ela vê sangue pela primeira vez, começa a época de nidá dela, a época da menstruação dela. Então, pela Torá, quando a mulher vê sangue pela primeira vez na vida dela, esse sangue que ela vê é o princípio do sangue de nidá. Então, a lei vai ser o seguinte, durante 7 dias, ela está impura, a impureza de nidá. Independente se ela vê sangue os 7 dias inteiros ou não, não faz diferença. Se ela vê sangue, por 7 dias ela tem impureza de nidá. E está proibida para o marido, e ela impurifica o que ela encosta. Pela Torá, mesmo que ela veja sangue de nidá por todos os 7 dias, se ela para de ver sangue no 7º dia, depois do pôr do sol, ela pode ir no mikve e ela está completamente pura. Não precisa de Shiva Nekiim pela Torá no caso de nidá. No caso de Zivá, sim, a gente vai ver. Então, como a gente falou, quando a mulher ela vê sangue pela primeira vez, começa os 7 dias de nidá dela. Depois dos 7 dias de nidá, se ela parou de ver sangue já, ela pode ir no mikve e vai se purificar. Depois desses 7 dias de nidá, começam os 11 dias de zivá. Ou seja, se ela vê sangue nos próximos 11 dias, esse sangue é sangue do corrimento impuro, sangue de zivá. E é uma lei diferente do que nidá. Se ela vê sangue pela primeira vez na vida dela, e ela vê sangue por 8 dias, então os primeiros 7 dias são de nidá. O 8º dia foi de zivá. É um dia que ela vê sangue de zivá. Então, a lei nesse caso é Shomeret Yom Keneged Yom, Zivá Ktaná. Ela viu sangue nesse dia. Se ela não vê sangue no próximo dia inteiro, depois do pôr do sol, ela pode ir no mikve. Então, se ela vê sangue 8 dias seguidos pela primeira vez na vida dela, por exemplo, os primeiros 7 dias é de nidá. O 8º dia é o primeiro dia dos 11 de zivá. Vamos ter vários cálculos nessa sugiá. Quem quiser pegar papel e caneta e tabelar, pode ficar mais claro. Mas vamos tentar simplificar. Então, depois dos 7 dias de nidá, tem os 11 dias de zivá. Se ela vê sangue um dia, ela é shomeret yom keneged yom. No próximo dia ela não vê sangue, ela vai no mikve depois do pôr do sol e ela se purifica. Também se ela vê sangue 2 dias, também é shomeret yom keneged yom. Então digamos que ela
viu sangue 2 dias na época de Zivá, nesses 11 dias de corrimento. Se no próximo dia ela não vê sangue, depois do pôr do sol, ela pode ir no mikve. Isso é Zivá Ktaná, Shomeret Yom Kenegidon. Viu sangue 1 dia ou 2 dias na época de Zivá. Se ela vê sangue na época de Zivá 3 dias seguidos, ela é uma Zavá Gdolá. É mais grave. Aí tem a lei do Shivaneki. Se ela vê sangue 3 dias seguidos na época de Zivá, ela só se purifica se ela passa por 7 dias sem ver sangue. Aí, passando 7 dias de Shivaneki, ela tem como se purificar. Então, digamos que começou os 11 dias de Zivá. Ela viu sangue 3 dias seguidos. Então, ela tem que ter 7 dias sem ver sangue. Então, já passaram 3 de Zivá. São mais 7 que ela não vê sangue, mas também estão dentro dos 11 de Zivá. Ela vai no mikve e ela se purifica. Se ela vê sangue no próximo dia, ela viu sangue no 11º dia de Zivá. Então, também, próximo dia ela não vê sangue, depois disso ela já pode ir no mikve. O que acontece se a mulher, ela terminou o período de Zivá e ela se purificou? Digamos que ela viu 1 dia sangue na época do corrimento, nos 11 dias de Zivá. Ela se purificou. Depois disso, quando for que ela vai ver sangue, mesmo que passe 1 mês, por exemplo, começa de novo 7 dias de Nidá. Então termina o período de Zivá, todo o sangue que ela vê depois é sangue de Nidá. Começam os 7 dias de Nidá. E depois, em seguida, começam os 11 dias de Zivá. Terminando os 11 dias de Zivá, quando for que ela vai ver sangue, vai ser sangue de Nidá. E começam os 7 dias de Nidá. E outra vez, 11 dias de Zivá e assim por diante. Esse é o calendário da mulher, em resumo. Agora, a nossa Mishnah se trata de um caso que a mulher se confundiu. Ela não sabe mais se o sangue que ela viu agora está na época de Nidá ou de Zivá. Então, o que se faz? Fala a Mishnah. En petach betoah pachot mishiva velo yeter al shiva asar. Fala a Mishnah. Vai depender da situação. Vai depender de quantos dias ela viu sangue. No mínimo, ela vai ter que esperar 7 dias sem ver sangue para ter certeza que ela entra na época que o sangue vai ser de Nidá. No máximo, ela vai ter que esperar 17 dias sem ver sangue, para ter certeza que quando ela ver sangue depois, vai ser na época de Nidá. Então, vai variar entre 7 e 17. Agora vamos ver por quê. Fala Agmará, tá do Rav de Zeraita. Outra vez, se alguém quiser anotar, fazer uma tabela, pode facilitar. Mas eu vou tentar explicar de forma clara. Fala Braita, Tuan Shamra Yom Echad Tamei Raiti, Pitcha Shiva Asar. Então, se a mulher diz que ela viu sangue 1 dia, e ela não sabe se é Nidá ou Zivá, pode ser no princípio de Nidá, no final, pode ser no princípio de Zivá, no meio, no final, pode ser qualquer coisa. Então, ela não sabe, ela viu sangue 1 dia. Fala a Braita, ela espera 17 dias sem ver sangue, para ter certeza que depois desses 17 dias, o sangue que ela vê é de Nidá. E vão começar os 7 dias de Nidá, 11 dias de Zivá. Por que 17? Então, pode ser, por exemplo, que esse dia que ela viu sangue é o princípio dos dias de Nidá. Pode ser. Então, o que aconteceria? Ela já agora é sangue de Nidá. Mas a gente não tem como afirmar o sangue que ela viu agora é de Nidá. Porque pode ser que é de Zivá. Pode ser que é o primeiro dos 11 dias de Zivá. Então, tem que passar 11 dias para que ela entre na época de Nidá. Então, a gente não tem como falar agora é de Nidá, porque pode ser que é o princípio da época de Zivá. Pode ser que esse dia é o último dia de Zivá. Então, se é o último dia de Zivá, é um caso fácil. Como a gente mencionou, se terminou os 11 dias de Zivá, independente de quanto tempo passa depois, o sangue que ela vê é de Nidá. Começam os 7 dias de Nidá, depois 11 dias de Zivá. Então, no pior dos casos, esse sangue que ela viu agora é sangue no primeiro dia de Nidá, e a gente não sabe, a gente não tem como falar agora é de Nidá. Porque pode ser que o princípio de Zivá é somente depois de 11 dias
ela começaria outra vez a época que o sangue é de Nidá. A gente não tem como falar também, depois de 11 dias é época de Nidá. Porque pode ser que esse dia que ela viu é o primeiro da época de Nidá. Então, esse é o primeiro dia. Mais 6 dias são de Nidá. Depois tem mais 11 dias de Zivá. Então a gente não tem como falar depois de 11 dias é de Nidá, porque pode ser que esse dia é o primeiro de Nidá. Então tem mais 6 de Nidá. E mais 11 de Zivá. Então por isso fala Braita, passando 17 dias, temos certeza que quando ela vê sangue outra vez, vai ser de Nidá. Porque no pior dos casos, ela viu sangue agora no primeiro dia de Nidá, mais 6 de Nidá, mais 11 de Zivá, 17. Depois de 17 dias que ela não vê sangue, temos certeza que o sangue que ela vê agora é de Nidá. Shnei Amim Tameraiti Pitra Shivasa. Fala para ela a mesma coisa se ela vê sangue 2 dias seguidos e não sabe se é de Nidá ou de Zivá. No pior dos casos, esses dias são do princípio de Nidá. Então digamos que a suspeita maior seria o seguinte. Pode ser que o primeiro dia que ela viu sangue é o último dia de Zivá. O segundo dia que ela viu sangue é o primeiro de Nidá. Isso é o pior dos casos. Então, mesma lei vai se aplicar. O segundo dia dos 2 dias que ela viu sangue, esse segundo dia é o primeiro de Nidá, talvez, no pior dos casos. Então tem mais 6 de Nidá, mais 11 de Zivá. Então por isso, depois de 17 dias que ela não vê sangue, a gente tem certeza que o próximo sangue que ela vê é de Nidá. Porque com certeza os 11 dias de Zivá já terminaram. Mesma coisa se ela vê sangue 3 dias seguidos. No pior dos casos, os 2 primeiros são do final de Zivá, no final dos 11 dias de Zivá. O terceiro dia que ela viu sangue, talvez é o primeiro de Nidá, esse é o pior dos casos. Nesse caso também, são 6 dias de Nidá que faltam para completar os 7, mais 11 de Zivá, são 17 dias. Passando 17 dias, que ela não vê sangue, temos certeza que o sangue que ela vê depois é sangue de Nidá. Arbaiamim Tameraiti. O que acontece? Ela diz que ela vê sangue 4 dias seguidos e não sabe se é Nidá, Zivá, no meio, entre um e outro. Pitrashishasar. Aí agora começa a diminuir. Vamos ver. 4 dias que ela vê sangue, são 16 dias que ela tem que esperar. 5 dias, são 15 dias que ela tem que esperar. Vai aumentando o dia, diminuindo o número de dias que ela tem que esperar. Então, se ela vê sangue 4 dias seguidos, se a gente vai falar, talvez os primeiros 3 dias são do final da Zivá. Então, se é assim, esse não é o pior dos casos. Porque se ela vê 3 dias Zivá, ela é uma Zavá Gdolá. Ela, para sair da impureza de Zivá, ela tem que ter 7 dias sem ver sangue. Então, se ela vê 4 dias sangue seguidos, se a gente vai suspeitar, talvez os 3 primeiros dias dos 4 são 3 dias do final da Zivá. De qualquer forma, ela é uma Zavá Gdolá. Quando ela vê sangue no 4º dia, também é sangue de Zivá. Ela ainda está na impureza de Zivá, enquanto não passam 7 dias sem ver sangue. Então, se passam 7 dias que ela não vê sangue, ela já entra na época de Nidá. Esse não é o pior dos casos. O pior dos casos é, talvez, dos 4 dias que ela viu sangue, os 2 primeiros são do final da Zivá, os 2 últimos dos 4 dias são os 2 primeiros de Nidá. Então ela viu 4 dias. No pior dos casos, os 2 primeiros são os 2 primeiros dos 4 dias, talvez é do final da Zivá. Os 2 últimos dos 4, talvez é o princípio de Nidá. Então se é assim, se esse é o pior dos casos, então esses 2 últimos dias dos 4 é o começo de Nidá. Então mais 5, ela termina a época de Nidá. Mais 11, ela termina a época de Zivá depois. Então por isso, depois de 16 dias, ela já com certeza entra na época que o sangue que ela vê é de Nidá. Porque talvez os 2 primeiros dias de Nidá já passaram, esse é o sangue que ela viu, então faltam mais 5 para terminar os 7 dias de Nidá. Então 5 mais 11 de Zivá são 16 dias. Hamisha Yamim Tameraiti Pitra Hamisha Asa. Se ela diz que ela não sabe se ela está em Nidá, Zivá, e ela viu sangue 5 dias, no pior dos casos, os 2 primeiros dias dos 5 é o final da Zivá.
os 3 últimos dos 5 que ela viu sangue, talvez é o princípio de Nidá. Esse é o pior dos casos. Nesse caso, também, já passaram 3 dias de Nidá, mais 4 terminam os 7 de Nidá. Então temos 4 já que tem que esperar. Mais 11, terminam os 11 de Zivá. Então, depois de 15 dias, 4 mais 11, ela já entra na época que o sangue que ela vê é de Nidá. Shishayim Tamereiti Pitchar Baasa. Se ela vê sangue 6 dias seguidos, então a mesma coisa. 6 dias seguidos que ela vê sangue, ela vai ter que esperar 14 dias. Então, explicando melhor. Se a gente vai suspeitar, talvez os primeiros 3 dias desses 6 são dias de Zivá. Nesse caso, não é o pior dos casos. Porque se ela viu 3 dias sangue em Zivá, ela é uma Zavá Gdolá. Para sair da impureza de Zivá, ela tem que esperar 7 dias sem ver sangue. Então ela viu 6 dias. Se 3 desses são da época de Zivá, os próximos 3 também são impureza de Zivá. Passando 7 dias que ela não vê sangue, Shivanekim, ela já sai da impureza de Zivá. E o sangue que ela vê é de Nidá. Então esse não é o pior dos casos. O pior dos casos é que talvez os 2 primeiros dias dos 6 é do final da Zivá. Os próximos 4 é o princípio de Nidá. Então, a mesma coisa, passaram já 4 que ela viu sangue de Nidá, mais 3 ela termina a época de Nidá, então temos 3 já, mais 11 ela termina a época de Zivá, então depois de 14 dias que passam, ela já entra na época que o sangue que ela vê é de Nidá. Shivayamim Tamereiti Pitchar Shloshasa. A gente aumenta um dia, 7 dias que ela viu sangue, então ela tem que esperar 13 dias, porque talvez os 5 dias que ela viu sangue, os últimos 5 dias dos 7, são 5 dias de Nidá, do começo de Nidá. Então, ela viu 7 dias sangue. Pode ser que os 2 primeiros é da época de Zivá. Os 5 últimos que ela viu sangue são os 5 do começo de Nidá. Então, mais 2, ela termina os 7 dias de Nidá. Mais 11, ela termina Zivá. Então, depois de 13 dias, ela já entra na época que o sangue que ela vê é de Nidá. Shmonayamim Tamereiti. Se ela vê sangue 8 dias seguidos e não sabe se é Nidá ou Zivá, Pitchash Nemassar. Ela tem que esperar 12 dias para saber que ela entrou na época de Nidá. Então, pelo dos casos, os primeiros 2 dias dos 8 é do final de Zivá. Então, tem mais 6. Então, o receio é que esses 6 dias que ela viu no final dos 8, são os 6 primeiros dias de Nidá. Então, mais 1, já termina a Nidá. Mais 11, terminou a Zivá. Então, depois de 12 dias, o sangue que ela vê já é com certeza de Nidá. E continuamos a mesma raciocínio. Se ela vê sangue 9 dias seguidos, ela espera 11 dias para sair, com certeza, da época de Zivá. Porque talvez os 2 primeiros dias dos 9 é o final da Zivá. Os 7 próximos são os 7 dias de Nidá. Então, depois de 11, ela com certeza já saiu da época de Zivá. E o sangue que ela vê depois, independente de quando vai ser sangue de Nidá. Se ela viu sangue 10 dias seguidos, e ela não sabe se é Nidá ou Zivá, ela tem que esperar 10 dias para sair da época de Zivá com certeza. No pior dos casos, os primeiros 2 dias dos 10 é o final da Zivá. Então os próximos 8 são 7 da época de Nidá e 1 da época de Zivá, já é o primeiro dia de Zivá. Então depois de 10, ela já sai da época de Zivá. Talvez os 2 primeiros dos 10 dias é o final de um período de Zivá. Então temos já 2. Os próximos 7, no pior dos casos, são 7 dias de Nidá. Temos 9. Ela viu sangue mais um dia. Então, no pior dos casos, esse último dia, esse 10º dia, já é o primeiro dia do próximo período de Zivá. Então, mais 10 dias, terminam os 11. E ela já entra na época que o sangue que ela vê é de Nidá. Echadassar Pitchat Tisha. Se ela viu sangue 11 dias seguidos, não sabe se é Nidá ou Zivá, ela espera 9 dias e ela já pode saber que o sangue é de Nidá que ela vê depois. Porque, no pior dos casos, os 2 primeiros dias dos 11 é o final de um período de Zivá. Os próximos 7 é todo o período de Nidá. Temos 9. Ela viu mais 2 dias. Ela viu 11 dias no total. Então, esses próximos 2 dias, no pior dos casos, é o princípio
de um novo ciclo de Zivá, novo período de 11 dias, já passaram 2. Se passam mais 9 dias que ela não vê sangue, então, com certeza, depois disso, o sangue que ela vê impurifica ela em impureza de Nidá. Então, são 2 do princípio que são, talvez, o final de um período de Zivá, mais 7 de Nidá, então 9. Ela viu 11 dias, então tem mais 2, que talvez é o princípio do próximo período de Zivá. Ela viu 2 dias, mais 9 dias ela já sai com certeza do período de Zivá, e sangue que ela vê depois é com certeza de Nidá. Últimos 2 casos. Viramos a página. Shnemasar Pitcha Shmone. Se ela vê sangue 12 dias seguidos, então ela tem que esperar 8 dias depois para com certeza ter saído da época de Zivá. Então, no pior dos casos, os 2 primeiros dias dos 12 é o final da Zivá. Mais 7 de Nidá. Então tem 9 já. Mais 3 dias de Zivá. Agora, ela viu 3 dias nesse caso, na impureza de Zivá, já uma Zavagdolá. São os 3 primeiros dias dos 11 de Zivá, do novo período de Zivá. Então, passam 7 dias, ela tem que parar de ver sangue, e ela se purifica da impureza de Zivá. Mas passaram 3 dias no princípio, mais 7 são só 10. Se ela vê sangue no próximo dia, então pode ser que é o último dia de Zivá. Não é certeza que ela entrou na época de Nidá já. Então, ela tem que esperar 8 dias. Foram 7 dias que ela não vê sangue, Shivanekim, tem que esperar mais um dia sem ver sangue. E aí ela saiu com certeza da época de Zivá, e ela está pura. E o sangue que ela vê depois purifica ela em impureza de Nidá. Então, outra vez esse caso. Se ela vê sangue 12 dias seguidos, no pior dos casos, os 2 primeiros dias que ela viu sangue é o final de um período de Zivá. Mais 7 dias, somando 9, esses 7 dias é da Nidá. Então tem só 9. Faltam 3 para 12 que ela viu. Então, no pior dos casos, os 3 últimos dos 12 são 3 dias iniciais de um novo período de Zivá. Ela é uma Zavagdolá. Mas elas só passaram 3 dias de Zivá ainda. Para ela sair disso, dos 3 dias de Zivá, ela tem que ter 7 dias sem ver sangue, para ter o Shivanekim dela, para ela se purificar. E se passaram 3 mais 7, só passaram 10. Tem que ter mais um dia que ela não vê sangue, e que, nesse caso, é o último dia de Zivá, o 11º dia de Zivá. Depois que passam 8 dias sem que ela veja sangue, ela já entra na época que o sangue que ela vê é de Nidá. Então, nesse caso, 2 iniciais do final de Zivá, mais 7, 9 de Nidá. Mais 3 de Zivá. Então, passaram 3 de Zivá, faltam 8 para 11. Então, espera mais 8 sem ver sangue e ela está pura. Depois que ela se purificar, o sangue que ela vê depois é de Nidá. Shloshah Sar Pitcha Shiva. Último caso. Se ela vê sangue 13 dias seguidos, ela espera 7 dias depois e ela já tem certeza que está na época que o sangue que ela vê é de Nidá. Por quê? Ela viu 13 dias. Então, no pior dos casos, os primeiros 2 é do final de um período de Zivá. Os próximos 7 são 7 de Nidá. Então, temos 9 já. Faltam 4 para 13. Então, a suspeita aqui é que os 4 últimos dias são 4 dias iniciais do princípio de um outro período de Zivá. Então, passaram 4 já. Mais 7, chegamos já em 11. Então, passando os 7 dias, no próximo dia que ela vê sangue, já é Nidá. E resume a Braita: Shen Petach Betoah, Pachot Mishiva, Velo Yeter al Shiva Asar. Como a gente já falou, como a gente já viu aqui, a mulher não sabe se ela está na época de Nidá ou Zivá. No mínimo, ela vai esperar 7 dias, no máximo 17, depende de quantos dias de sangue ela vê direto. Amale Ravada Barava Lerava. Fala Ravada Barava para Rava. Lama Likurai. Para que tantos cálculos? Tim Neshiva, Vitistari. Fala Ravada Barava. O máximo de impureza que ela pode ter é de Zavagdolá. Se ela vê 3 dias sangue na época de Zivá. Então, que ela tenha 7 dias sem ver sangue, Shivanekim, ela com certeza está permitida para o marido. Então, por que tantos cálculos? Amale Farava, Letikuna, Ledenidá, Pitcha Kabrina. Farava, o intuito desses cálculos não é para permitir ela para o marido. Para permitir, a gente já sabe. Passa Shivanekim, ela está permitida com certeza. A novidade aqui é como é que a mulher vai saber
se eles estão no período de Nidá ou Zivá. Para ela consertar o calendário dela, para ela saber, ela precisa desses cálculos todos para que com certeza o sangue depois de tudo isso seja sangue de Nidá, e ela começa 7 e 11 outra vez. Então a Rav fala breta, Kol ha'torot zavot meviot korban ve'eino nechal. Então mais uma lei sobre Zavá Gdulá. Não mencionamos isso até agora. Quando a mulher, digamos, ela vê sangue 3 dias seguidos, é uma Zavá Gdulá, se ela vê o sangue na época de Zivá, ela tem que trazer 2 pombos como sacrifício. Um para o sacrifício de Olá, que é todo queimado, outro para o sacrifício de Hatat. Esse pombo é comido pelos Kohanim. Então, fala a Braita, numa situação que a mulher está na dúvida se ela é uma Zavá Gdolá ou não, se ela viu 3 dias sangue na época de Zivá ou não, ela vai ter que trazer os 2 pombos na dúvida. Mas pode ser que ela está isenta, pode ser que ela não viu 3 dias sangue na época de Zivá. Então, pode ser que esse pombo que ela trouxe não é o Hatat. A pessoa não tem como se voluntariar a trazer um sacrifício de Hatat. Se ele está obrigado, ele traz. Se não, não. Ele não tem como trazer. Então, existe uma dúvida se a mulher é uma Zavá Gdolá ou não, em algum dos casos que a gente viu. Então, ela vai trazer os 2 pombos, mas pode ser que ela está isenta e não é o Hatat. Ela não tem como trazer o Hatat se ele está isenta. Então, na dúvida, o Kohen não vai comer esse pombo. Porque talvez não é o Hatat. O único pombo de sacrifício que os Kohanim comem é o Hatat. A Olá é queimada. Chutz mipitcha shiva ou pitcha shmona, shemeviot korban ve'neichal. Mas, fala breve, temos 2 exceções. Os últimos 2 casos que a gente viu. Se ela viu sangue 12 dias seguidos ou 13 dias seguidos. Nesses últimos 2 casos, como a gente falou, com certeza ela viu, no mínimo, 3 dias sangue na época de Zivá. Também no caso que ela viu 12 dias seguidos, a suspeita, como a gente falou, é que os 2 primeiros dias é o final de uma Zivá. Os próximos 7 são 7 de Nidá. Os próximos 3 são de Zivá. Então, com certeza, ela viu 3 dias sangue na época de Zivá. Ela tem que trazer os 2 pombos. Então, o Kohen vai comer o Hatat. Muito mais no caso que ela viu 13 dias seguidos sangue. Pergunta sobre a linguagem da Breta. Atu kol ha'torot zavot. A Breta fala kol ha'torot zavot. E essa linguagem parece que sempre se a mulher está na dúvida ou não se o sangue é de Nidá ou Zivá, ela está em pura impureza de Zivá. A gente falou que não. Pode ser que o sangue que ela viu está na época de Nidá. Vetu yom echad veshne amim bat itui korbani. Outra pergunta. A Breta fala, sempre que a mulher está na dúvida se o sangue é de Nidá ou Zivá, ela vai trazer 2 pombos. Mas isso não é verdade. Se ela vê sangue 1 dia ou 2 dias, com certeza ela não é uma Zavá Gdolá. Mesmo que ela veja os 2 dias sangue na época de Zivá, é uma Zavá Ktaná, não traz sacrifício. Somente se ela vê 3 dias sangue, direto na época de Zivá, é uma Zavá Gdolá e traz os 2 pombos. Se ela vê um dia só, ou 2 dias sangue, ela com certeza não é uma Zavá Gdolá, ela não vai trazer nenhum pombo. Ela então agora vai explicar a linguagem da Breta. Kol zavot ha'torot meviot korban ve'eino nechal chutz mipitcha shiva ou pitcha shmona shemeviot korban ve'nechal. O que a Breta quis falar é como a gente explicou. Sempre que a mulher está na dúvida se é uma Zavá Gdolá ou não, então ela viu 3 dias sangue seguidos, no mínimo, pode ser que são 3 dias de Zivá, ela traz os 2 pombos, na dúvida. Mas o Kohen não vai comer nenhum dos pombos, porque existe uma dúvida se é uma Zavá Gdolá ou não, pode ser que não é o Hatat, e o Kohen não pode comer. Mas se ela vê sangue 12 dias ou 13 dias seguidos, então com certeza ela viu os 3 dias na época de Zivá, aí o Kohen vai comer o pássaro. No mínimo ela viu 3 dias na época de Zivá, ou mais. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver de passagem também uma Mishnah sobre Negaim, Tzarat, outra Mishnah sobre Ibur HaChodesh, que é, vamos ver conceitos interessantes. Então, pessoal, Baruch Adonai, Olam, Amém, Amém.